Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui na SIC Farroupilha do nosso comitê financeiro. Vou me apresentar, meu nome é Rochelle, sou sócia da Objetiva Contabilidade e contadora, e hoje nós temos dois convidados especiais, o Alan e a Carmen. Sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitarem o convite. Eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Primeiro as damas, né, Carmen? Eu sou Carmen Riva, então. Obrigada por ter me convidado a participar. Espero que eu venha contribuir, com as nossas empresas, nossos empresários. E pela minha experiência, então, hoje, pela formação também na área de finanças, controladoria, auditoria. Hoje eu atuo como consultora financeira, atuo em empresas de pequeno e médio porte e buscando sempre viabilizar as empresas com melhor retorno, melhor lucratividade. É isso. Muito bem. Oi, Rochelle. Carmen, prazer estar do teu lado também. Agradecer muito o convite. A gente sabe o quanto é importante uma agenda dessas, principalmente no momento em que vivemos. Então, eu sou o Alan, eu trabalho há 15 anos no segmento financeiro, no Sicredi. Hoje eu sou gerente da agência, localizada na Júlio de Castilhos. Sou economista também por formação, mas bancário por vocação, né? Eu trabalho a vida inteira com isso, então é onde eu conheço um pouco mais. E é muita gratidão estar aqui, essa noite, poder falar de um assunto que a gente entende. Então, o objetivo do nosso encontro é falar sobre contabilidade na vivência de vocês, do trabalho de vocês, né? Então eu vou começar então com a primeira pergunta, né? O quão importante é a contabilidade no teu trabalho, né, Carmen, na consultoria empresarial? Então, a contabilidade ela vem hoje, nos apoiando muito, junto com finanças, com auditorias, controladorias, para que nós, empresários, gestores, eles venham nos beneficiar, a informação da contabilidade, principalmente no intuito de cumprir, com as nossas obrigações e também que venha com um apoio muito forte para a tomada de decisões, Os indicadores extraídos da própria contabilidade, eles são hoje assertivos para que venha, nos direcionar o tempo inteiro em decisões, em projetos, investimentos, que nós precisamos no nosso dia a dia. Então ela tem um papel fundamental, junto, articulada hoje com finanças, para que ela desempenhe, junto com os nossos gestores, o melhor retorno possível. Deixa eu aproveitar que a Carmen está falando, porque a realidade é que hoje os bens mais escassos que a gente tem são tempo e dinheiro, não é verdade? E quando a gente fala de tempo, como que a gente toma uma decisão rápida se a gente não tem os dados na mão? Então, a gente acaba assumindo um risco totalmente desnecessário, muitas vezes, por não estar a par da situação que acontece na própria empresa. Hoje, a contabilidade da empresa não é o contador, A contabilidade da empresa é o negócio, e o negócio ele precisa de uma gestão, e uma gestão de cima. E aí, como é que a gente faz uma gestão holística do negócio? Como o negócio anda sem mim, se eu sou o contábil da empresa sozinho, Se eu não tenho ele em dia, se eu não tenho ele mensurado. Então, a gente acaba elevando muito o risco do negócio. Bom, a Carmen deve ver ali como funciona a gestão de uma empresa que tem tudo e uma empresa que não tem nada, porque é o que a gente vive no dia a dia. A gente vive no Brasil, O Brasil tem muitas diferenças entre empresas, muita diferença entre seriedade, algumas questões, por exemplo, assim, até de transparência, Uma concorrência às vezes nem sempre leal. Então a gente tem muitos desafios e a contabilidade ajuda nisso. E aí que bom que a gente pode se usar disso quando tem, e que pena que às vezes a gente precisa aprender o outro lado também, que seria muito mais fácil ter tudo pronto, Tudo na mão. E Alan, falando mais da questão ali do Sicredi, vamos supor, eu tenho uma pessoa jurídica e vou lá abrir conta, E daí vocês pedem lá relatório de faturamento, balanço, balancete, Esses dados que são extraídos da contabilidade, E como é que qual que é a importância desses dados, desse tratamento de dados para a questão do próprio banco, da cooperativa de crédito,
às vezes a gente encara só como uma formalidade, mas a realidade é que ali é a cara da empresa. Então, assim, vamos pensar em duas situações. Essa é uma pergunta que já vem respondida, né? A gente pensa em duas situações. A gente tem uma pessoa que tem tudo aqui, que a gente consegue enxergar, que a gente consegue mensurar, que a gente consegue trabalhar, conversar sobre, a gente consegue enxergar uma margem, enxergar o que tem a fornecedor, o crédito que tem na praça, né? Porque muitas vezes o crédito não está só no banco, está nos fornecedores da praça. E uma empresa que não. Com que cara eu olho um que eu tenho tudo aberto e um que eu preciso investigar para saber. Então, quem tem isso na mão já sai na frente. Já começa com uma cara mais limpa, vamos colocar assim, né? E quem não tem, acaba precisando justificar mais. Sim, de mais informações de gestão que não são as análises de números, né? Não necessariamente é ruim isso, né? Ao sem indicadores, você não consegue verificar, né, o histórico da empresa, né, muitas vezes, em termos de resultados. Exato, exato. E muitas vezes essa empresa que está aqui, sem os documentos, é até melhor do que aquela que tem a transparência. Mas custa muito para a gente investigar todo esse processo. E aí a gente depende muitas vezes, né, Carmen, de uma consultora para nos explicar o que está acontecendo na empresa, porque não tem tudo isso. Fazer acontecer os indicadores, né, que é o papel Exatamente. que nós precisamos desempenhar muito hoje, junto com analistas, junto com os nossos financeiros, né, que essa informação venha ser implantada e gerida dentro das nossas indústrias, das nossas empresas. E Carmen, eu queria entender mais, porque eu vejo assim muitos empresários quando eu vou visitar que eles dizem assim, contratei uma consultora e agora vai colocar minha empresa no lugar, né? E aí 2, 3 meses depois não existe mais a consultora, né? No sentido de que a gente diz, tá, mas por que vamos supor, por que a Carmen não tá mais? Não, mas é que ela queria esse dado e eu não tenho tempo. Quem que aquele que te contrata às vezes é o maior boicotador do teu trabalho. Então, eu não sei se eles não querem ver os reais números, né? Ou se aqui de medo, né? Mas assim, qual que é o teu trabalho, né? Quando tu vai numa empresa, que tu começa o teu trabalho, assim, o que tu busca quando eu vou te contratar, né? O que eu espero do trabalho da tua consultoria? Mais na área, vamos falar, né, já que é o comitê financeiro, né, porque normalmente quando procura um consultor, né, é para organização do negócio. Ou porque a empresa também já está com sangria financeira, já está com dificuldade, que já está aportando capital de terceiros, né? Isso é bom para o banco, mas não para a empresa, porque ela tem um custo financeiro que em muitos momentos nós não conseguimos, né, precificar com esse custo. Mas a resistência, sim, é grande e geralmente as nossas empresas, os nossos empresários, eles buscam o apoio quando eles estão numa condição já quase na UTI, né? Olhando isso para o caixa da empresa. E aí se torna muito mais difícil para o gestor, para o consultor que vem buscar, né, movimentos que possa colocar a empresa em dia. Então, resistências a gente encontra muito da própria direção. Em primeiro momento, eles têm que aceitar, né, a obrigação de ter alguém que venha apoiar e venha demandar essa organização financeira dentro das suas indústrias e que venha se manter o período que é necessário. Porque, às vezes, em 2 meses, a gente não faz milagres, né? A gente precisa, em muitos momentos, quando a empresa já está com uma sangria, já está com uma necessidade de caixa bastante, eu posso dizer, numa condição bastante difícil, que não consegue mais cumprir com as suas obrigações, a gente leva de 1 a 2 anos para conseguir colocar a empresa no seu caminho, né? Dentro dos indicadores que venham ao menos dar um resultado saudável para sair daquela situação mais crítica, né? Então, resistências, sim, muito comprometimento. Nós, como consultores, nós temos que ser as pessoas bem pulso firme para saber direcionar, às vezes, em muitos momentos, mais psicologicamente do que mesmo a questão física mesmo do negócio. Às vezes tu é mais psicólogo do empresário do que próprio consultor, Perfeito. né? Então a gente precisa buscar esse meio termo, sim, entender a emoção do cliente,
né? Porque a tomada de decisão, por mais que a gente saiba que eles precisam ter essa mudança para fazer a melhoria, nós precisamos também entender que ele também tem o tempo para tomar a decisão, né? E às vezes as decisões são tomadas muito rápidas e são empresas que são mais efetivas, e quando ela é mais demorada, nós demoramos mais sim para encontrar o nosso ponto de equilíbrio, né, o nosso EBITDA, os nossos resultados mais coerentes perante os nossos negócios. Depende da organização da empresa, Depende né? Para te dar essas informações, para dar essa... enfim, o histórico dela em relação à organização documental, a burocracia, que a gente chama, né? Vai te ajudar ou vai te atrapalhar nessa questão de consultoria, né, também. E tu falaste ali, né, que às vezes em situações que os empresários já te procuram numa sangria, né, e eu vejo assim a consultoria, né, porque eu digo assim pro empresário, não é vergonha ou não é ruim procurar capital de terceiros, né, procurar uma instituição para recursos, porque a gente tem, eu vejo assim vários cenários. Eu tô para um giro de capital de giro, eu quero algum investimento, né? Ou talvez é uma situação que eu não estou muito bem, eu tô contratando a Carmen, né, porque Carmen, eu preciso dar uma olhada nos meus números, aí a Carmen olha os meus números, a gente precisa ali de um aporte financeiro de terceiro para dar um fôlego. E como é que é o papel, Alan, de uma instituição bancária, de uma instituição de crédito em relação a quando o empresário procura, né, vocês, né, para dizer assim, olha, eu preciso de dinheiro, e vocês pedem a documentação, e como é que é essa conversa para entender, né? Eu acho que tem uma conversa para entender qual o motivo dessa busca do empresário por crédito. Então, eu gostaria que tu dissesse para nós como é que funciona, né, essa conversa, e como é que vocês analisam se vocês vão dar crédito ou não, porque aqui no pouco você está numa sangria desatada, vamos lá, deve para Deus e todo mundo, e até assim, de chegar para um cara que está desesperado, né, que na contabilidade a gente já tem esse sentimento antes de vocês, o consultor tem, né, e chega para o banco, e aí como é que é dizer não, às vezes, para um empresário que talvez é o último ar que ele respira é buscar esse recurso de terceiro. Então eu gostaria que tu... Eu vou dizer assim, sabe que o segmento financeiro tem muita cara de médico nesse momento, né, porque a saúde financeira é uma saúde, e o crédito é um remédio. Ele pode te salvar, mas na dosagem errada eu posso acabar contigo. Então, Rochelle, é muito fácil dizer não. É a mesma coisa que um médico diz não para um remédio que tu não pode tomar. Então, a gente acredita muito que hoje o negócio tem muitas variáveis. Ninguém quebra por causa do crédito. A gente quebra por causa da qualidade do crédito. Então isso a gente olha muito, sabe? Qual é o motivador, o que a pessoa quer com isso, qual vai ser o ganho dela em relação ao que ela está fazendo. A Carmen fez uma brincadeira que a gente fica feliz quando o cliente é devedor. Não é verdade, porque hoje quando a gente tem umas dívidas muito fortes e a gente fala muito de curto prazo, né? Esse é o nosso principal índice de inadimplência. Então ali a gente também perde. Porque se o nosso cliente está saudável, a gente está saudável também. Se o nosso associado está saudável, o associado a gente também. Então, para a nossa cooperativa, a gente vê muito como um caminho de conversa para entender onde que vai dar essa situação. Então, a gente acompanha tudo. Começamos a falar de crédito, começamos a falar de alavancagem. O que esse dinheiro vai trazer de retorno? Onde ele vai ser empregado? Como está a situação da tua empresa? Como está a tua relação fornecedor? Como está a tua relação clientes a receber? Como está teu estoque? Como está a tua margem? Será que tu está certo, no ramo certo? Porque a gente acredita muito que existem algumas variáveis assim, né? O meu cliente, ele quer qualidade e preço. A gente já começa a ver algumas fragilidades, né? Como é que tu vai competir se tu precisa de duas coisas que às vezes elas não andam juntas totalmente, né? Às vezes tu precisa saber exatamente o mercado em que tu tá. Então, público-alvo, quem que é o teu fornecedor, quem são os teus principais clientes, toda a tua carteira, isso tudo é muito importante. Então, é fácil dizer não, porque o não ele já vem pronto. O mais difícil é dizer sim. Não, sim, esse negócio vai dar certo, esse negócio está bem estruturado, esse negócio
sabe, tá legal, porque tu imagina assim, ó, uma empresa totalmente alavancada, mas a alavancagem dela tá no longo prazo. E o dinheiro dela tá todo empregado no negócio. E o retorno que traz esse crédito que ela tomou é 10 vezes mais do que o que ela paga por esse crédito. Essa é uma empresa extremamente saudável e extremamente alavancada. Ter uma empresa assim. E ninguém cresce sem se alavancar. Por quê? Porque ou eu me alavanco com fornecedor, ou me alavanco com bancos, ou me alavanco com o meu próprio dinheiro, né? Porque o meu próprio dinheiro não volta se eu tiver que sempre botar dinheiro no negócio. E esse é o capital mais caro, porque é o meu dinheiro que está ali e eu sou o maior preço da empresa, eu sou o cara da empresa. Então a Carmen vai me ajudar aqui. O sucesso da empresa está no que ela empreende o dinheiro dela. Aonde ela bota o crédito e o que vai ser visto para tomar esse crédito. Se eu estou com um problema no curto prazo, eu preciso de um giro, ali abre uma margem para a gente olhar assim, tá, mas por que ocasionou esse problema? Se a empresa não tiver claro, a gente não avança. Agora, eu preciso de um giro porque eu tenho uma ciclicidade, uma sazonalidade. Eu trabalho com sexta-feira santa, eu vendo peixe. Opa, vai ter uma alavancagem de demanda e depois minha alavanca vai cair e eu vou precisar de um crédito rápido. Legal, saudável. Não, eu estou trabalhando normal e está me faltando dinheiro. Opa, onde é que está o furo? E aí entra a Carmen, né? Nós entramos exatamente, Alan, para buscar, né, aonde que não está adequado, né, dentro do processo mesmo, né, dentro da forma com que a empresa está gerando o seu produto, da forma com que ela está cobrando o produto, aonde que ela está gastando, né, olhando nos custos, como ela está comprando a sua matéria-prima, né, as suas negociações. Sim, o prazo de fornecedor com o prazo de recebimento. Perfeito, né, o ciclo financeiro que ela possui, né, mediante a compra, né, o processo de fabricação até o recebimento do produto, do cliente. Né? Então, são esses indicadores que vão nos dar um norte, né, que nós viemos para identificar e para onde que nós temos essa sangria, esse problema, que ele vai no momento, ele surge muito claro no momento que a empresa busca o aporte. Quando ela começa a buscar um apoio financeiro, um capital de terceiros, é porque algo internamente não está correndo, né, corretamente dentro do seu processo. É isso, se não for algo para alavancar o negócio dela, né? Realmente. Só que nós temos muitos momentos que a empresa busca, sim, capital de giro para investimentos, que também deve ser estudado, né? Eu estou buscando capital de giro para investir, ok, ele é apoiado, porque geralmente o custo, né, ele é muito menor do que, né, buscar o capital de giro para a parte operacional do dia a dia. Então, o operacional ele tem que se pagar pela precificação, pelo processo de compra e venda. Né? E pelo custeio bem organizado, bem certinho, calculado dentro do seu markup, né, dos seus índices de formação de preços. Se ele estiver correto, vai ter que sobrar o resultado, que é a margem que compõe, né, a lucratividade do produto. Né? Então, eu vejo que vocês devem estar em uma demanda bastante alta nesse momento, porque as empresas possuem uma dificuldade muito grande econômica, financeira. Né, que são ciclos que nós temos mediante até, né, o mercado externo que acaba afetando o nosso interno também. A Carmen fala assim, e é lógico, né? Eu sempre brinco, porque na minha vez tem enchente, tem pandemia, tem de tudo, tem grave caminhoneiro, tem tudo que a gente imagina, né? E aí, Alan, eu preciso estar organizando fluxos de caixas, orçamentos, umas 3, 4 vezes por ano, né? Porque uma já não é o suficiente. Sim, tu faz todo um cronograma. Não, peraí, agora aconteceu essa situação lamentável, né? Que a gente estava comentando antes, né? Talvez diretamente, né? A gente não foi afetado, mas economicamente todos nós fomos afetados, né? Então, queria que vocês comentassem, né? Que era uma das perguntas aqui que eu tinha para vocês, né? Com as cheias, como funciona o trabalho de vocês em relação, vamos lá, a sinistros, né? A própria questão de seguros lá, né? A perda de confiança dos empresários no negócio. A gente trabalha muito aqui com vestuário, que a gente tem o ramo atacadista e o industrial do vestuário, que vende muito para aquela zona que foi efetivamente diretamente atingida, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele disse assim, olha, Rô, eu tenho 2 situações. Eu tenho o que eu vendi, que eu sei que eu não vou receber, e o que eu não vendi, que é estoque parado, né?
Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho do que vocês viram de situação dentro do trabalho de vocês em relação ao que aconteceu há pouco tempo aqui no Rio Grande do Sul, né? Depois de uma epidemia que a gente conseguiu se recuperar, né, com apoio também, eu acredito com parceiros, com fornecedores, com negociadores, com bancos, né, veio um retorno que favoreceu depois desse movimento que nós tivemos da epidemia, né? E agora nós estamos passando então por esse novo movimento das cheias que acabou afetando sim a questão logística, né, aumentando os custos até dos nossos fretes, dos nossos combustíveis, e que acaba afetando diretamente no custo. Só que o meu cliente lá na ponta final não está aceitando remarcação de preço, reajuste. Então a empresa tem que fazer, muitas vezes, como a gente diz, mágica com os nossos indicadores, com os custeios, para que venha ter uma margem que hoje ela é muito espremida, muito pequena, né? Eu acho que é um conjunto da empresa, é o financeiro tendo que negociar, é a questão do empresário lidar com a questão do estoque, né? Vamos falar. O estoque hoje, quando ele não é justo, tá bem acertado perante o que consome, é um dos nossos maiores consumidores de capital de giro dentro da empresa. E por que o empresário não dá atenção para o estoque? Então, o empresário adora comprar. Eu vejo que a maioria dos nossos diretores tem uma sensação legal, uma empolgação com compra, só que eles não mensuram que isso depois vai ter um desencaixe lá no caixa, né? Então, tendo uma compra perante com um estoque de segurança, a empresa vai longe. O nosso custeio hoje de estoque, ele representa em média 42% a 45%. O empresário que compra 60%, ele já está deixando de girar com esse capital, com esse dinheiro, para até mesmo financiar cliente em alguns momentos, né, barganhar em alguns novos produtos, investir, porque acaba colocando esse dinheiro para o estoque. Que legal esse número, né, que tu trouxe. E 42% seria para o ramo industrial, mais ou menos, que tu estipula que seria uma margem mais tranquila, é o consumo assim, hoje, de giro. É a representatividade do estoque no giro para transformar o produto, que eu preciso ter de estoque para transformar o produto para depois. Claro, cada segmento, né? Mas fica na indústria esse o nosso índice. Então, balizando esses indicadores com conhecimento que nós temos de várias planilhas de controle, a gente consegue colocar nas mãos do empresário indicadores que eles não precisam se preocupar, né? É só seguir o roteiro e fazer acontecer e manter também os seus registros, os seus movimentos contábeis, financeiros adequadamente certos, né? Transparentes. Então, nessa questão da enchente ali, tu acha que o que o empresário, vamos falar aqui na nossa região farroupilha, assim, mais se preocupou, o que ele conseguiu se estabilizar melhor, porque eu vi, tá? Foi uma sensação minha, tá? Mas eu conversei com alguns empresários, principalmente falando do varejo, tá? Aquela primeira semana ali, parou o comércio. Parou. Assim, pareceu a pandemia que ninguém mais saía de casa. E aí foi um pouco desesperador, né? E aí chegar na empresa que tá com financeiro apertado, que não tá conseguindo vender, logisticamente não consegue. Eu tinha clientes exportadores que tudo parado, não consegue, não tinha estradas, né? Então, como é que tu, como consultora, né, consegue ajudar o empresário neste momento, assim, de tomada de decisão de uma catástrofe, algo que não depende, porque fora tudo que o empresário tem, né, que é de controle dele, isso fugiu do nosso controle, de novo, que nem pandemia, né? E aí, consultora Carmen, me ajuda aqui, o que a gente pode fazer aqui no meu negócio? Então, são nesses momentos que nós mais trabalhamos, né? Realmente, a gente zera o orçamento, zeramos fluxos de caixa e iniciamos novamente. Então, vamos projetar um novo momento da empresa, vamos nos reprogramarmos para uma nova situação que surge, né? Então, cortando despesas, apoiando a empresa também na compra,
eu quero comprar porque eu sei que talvez eu fique sem mercadoria, não consiga produzir e entregar o meu pedido, que ele está com prazo de entrega todo ele programado. Mas não adianta eu estocar, porque eu também não tenho esse giro financeiro dentro da minha empresa. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, que as empresas não possuem giro saudável, né? Que o nosso giro hoje, para uma empresa estar saudável, ela deveria ter o mínimo 3 custos fixos em caixa. Adoro esses números. 3 custos fixos em caixa. Então, se o meu custo fixo são 600 mil mês, 2.400, 2 milhões e 400 ela teria que ter, né? No caso, 1.800 mil, 1.800. 1.800, desculpe, tô... Sim, tá, tu já tá querendo colocar para o empresário a responsabilidade de 4. Né? Então, ela teria que ter esses 3 movimentos a mais para ter uma segurança. É o que eu mais ou menos falo também. Para ter uma segurança que ela venha cumprir com os seus compromissos, né? Senão o que acontece? Trancam pagamentos, não consegue cumprir com impostos, né? A folha também já fica um desespero na semana da folha para cumprir com as famílias que precisam. E aí vão lá pro Alan, né? Perfeito. E aí vão lá para o banco, né? E aí no desespero, Alan, tu pode vender a qualquer taxa de juros, né? O produto financeiro, porque o que o cliente precisa é o capital. Ele não vai se empregar muito em negociar a taxa. Será Acontece. Pode ser que isso aconteça mesmo nos bancos. Ainda bem que a gente trabalha com tratamento equânime entre as pessoas. Que você possa orientar o cliente, né? A gente não tem essa diferença quando a pessoa está com pressa ou não. A gente olha sempre, vamos lá. O que é o tratamento equânime? Numa situação igual de 2 empresas que estão no mesmo patamar, elas vão ser tratadas igual, independente da pressa. O que a gente cuida muito é o seguinte, nessas horas a gente toma muitas decisões, mas com pressa. E a gente pode ser calmo e tomar rápidas decisões. É totalmente diferente eu ter pressa e ser rápido. Porque agir rapidamente pode ser assim, pode ser uma decisão rápida. Parar não é uma decisão lenta, muitas vezes, é rápido. E claro, se, né, Carmen, assim, se a gente para de consumir, esse dinheiro para de circular também. Sim. Então, alguém vai deixar de comprar da gente também. Então, também tem esse cuidado. Né? O que é muito ruim a gente falar é comparar a pandemia com a enchente. Porque eu saía de casa na pandemia, estava tudo ali. Perfeito. Agora, a gente não tem mensuração do que vai acontecer. Então, qualquer indicador é muito variável agora. Depende de muita coisa, depende do escoamento da água, depende se as pessoas vão querer investir no mesmo lugar, depende se elas vão embora, depende se, né, nós vamos estar preparados para entregar tudo. Então, assim, vamos falar assim de segmentos que foram afetados, todos. Agora, tem segmentos que estão aqui que foram afetados positivamente, porque concorrentes da área afetada não estão vendendo, e eles estão achando isso bom, só que depois isso tem um preço, isso tem um custo, né? E tem pessoas que tinham clientes de lá ou fornecedores de lá e aí não estão conseguindo algumas mercadorias. Então, é uma situação que preocupa em alguns cenários, né? Então, sim, tem o segmento de roupas, tem segmento de móveis, tem segmento de embalagens, tem segmento de tudo que é tipo, e alguns beneficiados, alguns prejudicados, mas isso é o mercado. Porque a gente tem que lembrar que o que foi afetado foi o Rio Grande do Sul, e não o Brasil todo. Mas quando a gente olha a nível Brasil, São Paulo também está com problemas. Então não é só a enchente. E quando o mercado vai bem, ninguém diz assim, o mercado está indo bem, por isso eu fui bem. Mas quando o mercado vai mal, a gente diz, eu estou indo mal porque o mercado está indo mal. Então isso tem que ter um cuidado. Porque é eu que não estou preparado para a crise. A única coisa certa que a gente tem é que a vida é feita de ciclos. E vai ter crise. E às vezes crise, para quem está preparado, é um lugar onde que a gente tem a oportunidade de ter grandes ganhos. E é isso. Então, sim, nessa hora corre desesperado para a instituição financeira, nessa hora a gente acaba conversando muito sobre os assuntos. E nessa hora que a gente tem que dar uma segurada e dizer, calma, vamos devagar, pensa bem, precisa estruturar um novo pagamento, precisa jogar algumas operações para frente, sim, mas qual vai ser o custo disso ali na frente? Tu vai conseguir repor essa margem que tu está perdendo? Como que vai ser esse processo, sabe? Fazer a pessoa pensar, porque daí ela vai para casa, ela pensa, ela estrutura, ela analisa e aí volta. Esse é o crédito que vai evoluir de uma forma positiva. Mais saudável. Realmente não vai ser a qualquer taxa, realmente não vai ser a qualquer prazo, não vai ser de qualquer, tipo assim, parcela, vai ser uma coisa mais estruturada. Então tem muita coisa que envolve, né? A Carmen falou do estoque mata uma empresa muito rápido.
Porque tu imagina assim, a minha empresa dá muito lucro, mas eu tenho tanto estoque que meu dinheiro não volta. Não consegue fazer o giro. Né? O meu ciclo financeiro, o meu ciclo operacional, ele está totalmente descasado. Então, eu acabo tendo que me capitalizar cada vez mais. E aí a pessoa vem assim, eu estou faturando mais, por que me falta dinheiro? Por que será, né? Para onde que está indo o dinheiro? Não, eles têm uma visão que... é que também a gente tá numa região, né, do gringo, que quanto capitalista, volume, né, de faturamento quer dizer alta lucratividade. E a maioria não, né, algumas vezes não é isso, né. Então, a gente, quando vai analisar o número, né, a gente pode olhar lá milhões de faturamento, mas a porcentagem lá, aquela última linhazinha, ela não, resultado né? do exercício lá do DRE, diz assim, nossa, 2%, tá, tudo bem, tu vai dizer 2% de quanto, né? Mas eu digo assim, tem alguns empresários que chegam lá assim, eu era feliz quando eu era pequena. Não é talvez pensamento de, né? Mas assim, ó, eu tinha a empresa mais organizada, deu um boom, né, de faturamento, uma reestruturação, eu vejo assim, ó, mudaram de endereço, e aí, nossa, eu tinha um espaço tão pequenininho, organizadinho, daí agora, né? Claro, mas quando a empresa cresce e ela não cresce com apoio, né? E estruturada, em muitos momentos, né? O diretor da empresa conhece muito o Parque Fabril, mas não conhece a parte administrativa da empresa. Então ele acaba, né, se detendo apenas na linha do faturamento. E o faturamento é apenas um indicador dos diversos que nós temos para a tomada de decisões. Os custos, né? Perfeito. Então, quanto mais eu vender, em algum momento, quando a empresa não é saudável, ela acaba criando mais dificuldade ainda no seu fluxo de caixa. Então, a estrutura, o conjunto de indicadores que nós precisamos analisar não é só a linha do faturamento. E isso, no dia a dia, a maioria dos nossos empresários olham para a linha do faturamento. Sou empresário. E aí eu vou te perguntar, eu prefiro perguntar, sempre devolver a pergunta. Para mim, o faturamento pode ser o melhor, mas eu quero saber a tua última linha que você comentou antes do resultado. Né? O quanto que ela representa do faturamento que você gerou. Essa é a linha que é importante dentro da análise. Vou te fazer uma pergunta, então. Eu sou empresário e aí, como acontece, né? Eu entrego um balancete para o empresário e ele me diz, meu Deus, muito número aqui, eu nem quero olhar isso aqui. Né? Trabalho de vocês, do consultor e da contabilidade, eu nem quero olhar muito. Mas se tu dissesse assim para o empresário, se deter alguns números, assim, ó, quais os números que o empresário não pode deixar de olhar num demonstrativo de resultado, enfim, quais os números, assim, que se eu tivesse que montar um gráfico com alguns números, assim, na minha empresa, quais que eu tenho que me atentar? São 4 linhas, né? Vamos ver se o Alan concorda comigo. Tá, vamos lá, anote. Não te preocupa com a concordância, porque eu tenho uma visão, às vezes, um pouquinho diferente. Sim, porque tu é vai lá, mas do crédito. não tem a ver com o banco, a minha visão. Mas então eu quero saber a tua. Eu queria deixar a Carmen terminar a resposta, mas tudo bem, eu vou avançar, porque assim, vocês já viram uma empresa com lucro quebrar? Já. Sim. Então, por que a última linha é tão importante? Tá. Essa é uma pergunta que ela é complicada, né, de responder, mas ela é simples de entender, porque o lucro, ele é o número, né, ele é uma coisa que existe e está ali, só que o caixa é fato. E o caixa é diferente de lucro. Caixa é diferente de lucro. E o empresário não entra na cabeça. E os índices de geração de caixa são tão ou mais importantes do que o lucro. E às vezes uma empresa com liquidez negativa, ela está muito melhor do que uma empresa com liquidez positiva. Porque é do momento. Não é necessariamente o momento. É porque pensa assim, ó. Pensa assim comigo. Vamos lá. Rochelle, se tu escolhesse, tu preferiria pagar antes ou receber antes? Receber antes? Se eu recebo antes, qual conta aumenta no meu balanço? O banco? Não. O ativo. Não, pensa assim. Caixa. Não necessariamente, eu reinvisto todo o meu caixa, eu tô sempre o caixa zerado. Tá? E aí eu recebo antes do que pagar. Qual conta mais aumenta no meu balanço? Se eu recebo antes, conta caixa. Não, mas eu invisto tudo, eu tô com o caixa zerado. Conta aplicação, ou vou comprar Não, eu compro sempre mais, tô sempre investindo no meu negócio. A conta que mais vai aumentar é o de fornecedor. Porque eu devo mais do que eu tenho a receber, certo?
Tá, sim, tu tá olhando o análise do índice de liquidez. Isso, então nem sempre Sim, a empresa que também é um ponto. né? Então eu recebo antes de pagar, eu tenho, quanto mais eu faturo, Sim, eu mais... acho que eu tenho dinheiro aqui, Mas mas aí eu tô vai devendo. depender para onde que você Quanto vai mais gastar. eu devo no mercado, mais dinheiro eu já recebi, mais dinheiro eu já repliquei e eu tô muito bem. Eu tô com índice negativo e eu tô muito bem. E às vezes eu tenho tanto a receber e eu tenho que desembolsar tudo muito antes e eu tô com o índice lá em cima de liquidez e eu tô quebrado. Então, hoje o que a gente olha muito, e a Carmen vai trazer um pouco, também são os diz a prazos tua médios. visão. São os Prazo prazos médios médio. de pagamento. Então, eu tenho prazo médio de pagamento, recebimento, estoque, isso vai me dizer a liquidez da minha empresa. Ótimo. Geração de caixa. Então, eu gero muito mais caixa do que eu desembolso, dificilmente uma empresa dessas vai quebrar, a menos que ela tenha uma margem de lucro negativa, um prejuízo. Sim, daí tu vai olhar lá na última linha do Isso. DRE, que é o que a consultora vai monitorar pra ti. Isso aí, quando eu tenho uma empresa com descasamento de caixa, né? Aí eu preciso ter um lucro que suporte esse descasamento de caixa. E aí que entra um trabalho forte de uma análise contábil boa. Porque às vezes eu penso assim, eu estou faturando mais, mas minha margem está diminuindo. Você falou isso, né? Só que o meu prazo médio é tão desajustado que rapidamente eu quebro uma empresa por faturar mais com uma margem menor. Imagina então agora como que é fazer uma gestão de uma indústria de vinho, que fica 3 anos o produto lá no teu estoque. Como que eu controlo isso? Como tem que ser a minha margem? Malharias, né? Compra fila em São bem setembro, sazonais. vende em janeiro, fevereiro, Acabam março, financiando, né? Pra receber em setembro. Então, às vezes, a gente olha muito, né, alguns números fatídicos, assim, né, faturamento, lucro, e quando, na verdade, o meio da empresa, a gente está torrando um simples, dinheiro né? absurdo, né, e a gente não está gerando caixa. E tu aí que entra consegue bem. chegar pro empresário, às vezes, e dar uma... Tipo, Tem que fazer isso, né? Tu já foi no médico e ele te disse assim, tu tá com colesterol alto? Né? O Se ele meu tem, tá- talvez tu não, né? Tu se alimenta bem, faz academia, né? Mas tem que estar sempre monitorando. Mas o médico vai te falar. Sim. Por quê? Porque tu tem uma doença e o caixa desencaixado e o lucro desencaixado com o caixa que está desencaixado é uma doença. E a gente precisa tratar a doença. E se a gente não trata essa doença, a gente vai aumentando essa doença. Mas Porque a daí o empresário, daí tu diz isso, o empresário vem lá no escritório, porque é conforme a documentação do escritório. Ah, mas eu preciso melhorar esse número. gente... Sim, é Né? bem assim. E aí tu diz assim, tá, mas e aí... pô, Que legal! Eu puxo pra consultora. Que legal, né? vai pra academia, né? Vai pra... Não é O que aqui. que a gente tem que fazer, né? Vamos tratar essa ineficiência, né? Esse desajuste que está acontecendo dentro da empresa. Tá, E volta é pros bem números. tranquilo identificar, né, esses desencontros que nós temos de contas a receber, contas a pagar, de liquidez ou falta de liquidez, né? A gente consegue identificar isso com ferramentas que nós temos no dia a dia, né? E para fazer acontecer a parte, né, física, que às vezes a gente se depara com uma demora no processo e essa demora acaba saindo, né, mais dinheiro. Às vezes o Alan me liga, né, e diz assim, olha, eu preciso do documento lá, um balancete da Carmen, né? E aí eu vou olhar, a Carmen tá há 5 meses que não me encaminha um extrato bancário da conta do Sicredi. E como é que eu vou... Não consegue ele apurar, quer né, o ele fechamento. quer um financiamento, ele quer uma análise... Daí eu digo assim, fulano, eu preciso dos teus extratos, dos teus documentos, eu preciso lançar para ter um número, né, um dado contábil para chegar lá no Alan, para que o Alan possa fazer uma análise para te fornecer o crédito, né? Então, eu vejo assim, falando em números, né, e aqui não estou dando uma puxada de orelha dos empresários, mas às vezes, né, porque ele é o que mais quer o dado, mas é o que menos... se movimenta para... assim, ele quer que surja o milagre do número na nossa frente, né? Exige uma atenção, né, no lançamento. Isso dia a dia, né? Que tu tá lá querendo fazer uma análise, tá, mas e cadê as informações? Mas assim, para empresas mais de porte pequeno, a gente ainda se depara, né, com essa... Eu vejo que às vezes não... com tanta coisa para resolver dentro da empresa que acaba não sendo o principal objetivo, né? Mas ele é, sim, importante, porque, bem como você disse, chega o dia da folha, eu não tenho dinheiro no meu caixa, eu vou recorrer ao banco, e aí eu preciso dessa documentação, né? Para fazer o giro, buscar algo que possa vir me apoiar nesse momento mais crítico. Isso, ou eu quero fazer um investimento pesado na minha empresa porque eu tô ganhando muito dinheiro. Eu preciso
saber eu tô quanto. ganhando Mas muito essa dinheiro. decisão hoje, nós temos integrações de sistemas com os sistemas contábeis, com sistemas de folha, né? Nós temos lá sistemas hoje do próprio BI, que é uma ferramenta que tu ótimo, cria o maravilhoso. gráfico e no final do dia, no teu WhatsApp, ele pode já te dizer o quanto que você gerou de faturamento, o quanto que você rentabilizou esse dia, o quanto que você precisa de estoque, né? Quanto que você gastou no seu fixo. Eu acho que todo empresário tem que ter um BI. Então, São Ou, ferramentas. e o chat GPT. Perfeito. Porque pra mim, já aquilo lá, tá assim, ó, meio, já tá andando. Já tá né? avançando já, né, no cenário, Uma sabe? estrutura bacana de Mas só de queria apoio, deixar né? uma questão que é o seguinte, nem sempre esse cara que está com os documentos em atraso, ele tem algum problema. Muitas vezes ele está tão bem que ele não se preocupa com essa parte formal. E a gente tem também muitos que a gente sabe como é que é o meio, né? A gente sabe toda a questão da resistência dos impostos, tudo que acontece no Brasil, então a gente entende muito isso. Então o que a gente acaba tendo que fazer? O cliente, o associado, a pessoa que tem muita informalidade ou que tem alguma coisa assim, a gente precisa analisar essa parte também até para entender o risco que se tem com tudo isso, certo? E talvez o meu dado contábil não vai te fornecer muita informação. Então tem muitas coisas hoje que esse cara é muito bom, esse cara a gente quer com nós e ele não tem toda a estrutura e a gente vai ajudar ele a ter. Então, ao longo do tempo, também tem esse papel orientativo da instituição financeira de dizer, tu está correndo muito risco, tu está tendo isso de renda ou declaração e tu está movimentando isso. Toma cuidado se está acontecendo algum problema nesse sentido. Será que tu esqueceu alguma coisa? Porque a gente não aceita esse tipo de coisa. Não pode movimentar no banco mais do que é declarado. Então, ou a pessoa fez algum engano, ou ela vai ter que se justificar. Então é um risco enorme. A conta vai vir. A gente cobra, né? Porque pensa só, se entra um valor diferente do teu faturamento, o teu gerente vai te ligar, ele vai justificar, ele vai querer saber, porque tem uma questão ética legal com o Banco Central, que a gente precisa dessa justificativa, COAF, né? Você se Tem toda a reporta, questão de né? prevenção à lavagem de dinheiro, tem tudo isso. Então, assim, a empresa que tem isso, ela já vai ser orientada. E ela é orientada por ti, ela é orientada pelo escritório de Isso, contabilidade, isso aí. porque a gente sempre diz, Acaba olha, não casando, né? Né? A informação exatamente, também. tu tem um recebimento que tu não tem uma contrapartida de uma emissão de nota fiscal, consequentemente tu deixou de oferecer a tributação, né? Isso é um passivo. E o próprio Pix hoje, que está bem moderno também, Não, né? hoje- Na transação, hoje, ele é um risco as enorme. informações quando que existe. eu recebo são de cruzamento, né, bancário, Pix e cartão de crédito que não fecha com o faturamento declarado na Receita Federal. Isso é o mínimo, eu digo assim, eu digo ensino fundamental de empresário, ele tem que saber, sabe? Porque isso é o beabá do risco do negócio. Né? E a gente ainda se depara muito com isso, né? Imagino vocês, porque né, na movimentação bancária vocês pegam. E falando sobre isso, Alan, aí dessa questão da informalidade, eu sempre quis saber uma coisa: como é que funciona a questão da taxa de juros? Na questão, eu vou pegar um financiamento, eu sou lá da Objetiva, contabilidade, vou pegar eu quero lá um capital de giro. O meu capital de giro, a taxa vai ser a mesma do que a Carmen? O que vocês analisam, assim? Eu tenho curiosidade, porque eu tenho curiosidade para saber, assim, vocês vão olhar meu balanço, né, o balancete contábil, para esse... Claro, tem toda a questão de mercado, né, enfim, mas, assim, para esse cara aqui, essas informações lá, eu vou pro meu comitê, provavelmente, né? E como é que funciona a taxa de juros? Porque eu vejo assim, por que no banco tal me deu tal taxa de juros e no banco tal me deu tal taxa de juros? De um banco para o outro eu não posso falar, mas a gente pode deixar bem claro como é a análise de uma situação dessas. Vamos lá. Todo investimento tem risco, certo? Quando vocês aplicam dinheiro, quando a gente pega dinheiro, todo o dinheiro tem risco. A banca paga, a banca recebe. Isso, então assim, quando eu vou aplicar o dinheiro, vamos inverter a pergunta, no mercado financeiro, aquilo que tem mais risco, eu espero mais ou menos retorno? Mais retorno. Então, onde tem mais risco, o custo é maior.
Se o custo é maior para quem tem mais risco, vai ser para quem tem tudo documentado ou para quem tem gente com, né? Então, você eleva o risco da sua empresa. Se você eleva o risco da sua empresa, você não pode esperar que o banco vai te cobrar menos por isso, porque existe um risco maior envolvido na operação. Então, são muitos critérios que são levados nessa condição, não é só apenas esse, mas com certeza é esse um que traz um risco elevado e aí acaba, muitas vezes, encarecendo qualquer operação de uma empresa. Alan, eu só queria tocar num assunto que você comentou 2 vezes, né? Quando a empresa está bem e ela também busca, em alguns momentos, capital de giro, até mesmo para aplicações, né? Que acaba, né, negociando um capital com um custo menor e acaba arrojando lá na aplicação, lá na frente, tá? Mas não é nesse quesito que eu quero entrar. Quando a empresa está bem, geralmente ela esquece de olhar para os seus movimentos internos, né? De custeio, de formação de preços, né? De gastos, às vezes, que não são tão necessários na empresa. Ela acaba não cortando custos e aí ela acaba ganhando um resultado que é bom, mas que poderia ser muito melhor, né? Então, nós também trabalhamos muito para que aquele empresário que possui uma rentabilidade boa, né, que ele venha ganhar mais, sim, sempre fazendo o tema, como nós dizemos, dentro da sua casa, né? Tendo um bom e como é controle importante de estoque. isso, né? Porque a gente costuma fazer quando esse trabalho? Só quando nós estamos com dificuldade. E aí vem uma crise e mostra para nós que nós tinha furo que não sabia. É igual uma pia, né? Uma pia com a torneira aberta. Aí tem 2 furinhos. Deixa acontecendo. A pia continua enchendo. Aí quando para de cair um pouco a água da torneira, você foi a água. E aí eu descubro meus furos. Não é nesse momento que a gente procura o furo, né? A Carmen tem toda a razão. Eu digo que o momento em que eu mais fiz reunião de alinhamento empresarial foi na pandemia. Porque foi quando os empresários pararam, olharam para dentro do negócio e conseguiram se organizar. Então, assim, ó, a gente, assim, ó, eu não sei, mas assim, foram 3, 4 meses, assim, de muita reunião. Foi o período, acho que eu mais trabalhei, de falar diretamente com o empresário. Então, esse olhar para dentro do seu negócio de reestruturação, organização documental, né? Porque a gente trabalha aqui, nós 3, né? Planejamento, orçamento. Mas os números vão nos dizer isso, né? Nós 3 trabalhamos com números. Os números é que nos dão o norte. Sempre para qualquer situação. Exatamente. Que precise, né, tomar uma decisão que ela seja bem precisa, com bastante, né, clareza, sem nenhuma dúvida, para que a gente não tenha, né, que a gente não reporte também um arrependimento lá na frente, né, na decisão que não foi tomada de uma forma mais adequada. E errar né? é normal, agora negligenciar é muito perigoso, né? Então a gente não pode negligenciar algumas coisas. Tomar as decisões com o máximo de informação possível é muito importante. Às vezes a informação precisa ser rápida, mas ela não quer dizer que precisa ser mal tomada ou com poucas informações. Só que se tu tiver as informações na mão, é muito mais rápido tomar a decisão, tu sai na frente. E a segurança também. Isso. E aí é que tá, né? Então, assim, ter a contabilidade na mão não quer dizer ter a formalidade toda na mão, mas saber aonde estão as coisas, aonde está indo, aonde eu consigo localizar e tudo isso mapeado. Aonde que está o gargalo que eu posso estar indo na veia já. Imagina, né? Relatos assim agora falando quem trabalha com isso, né? Chegar para o teu associado, no caso nosso, por ser cooperativa associada, e perguntar qual que é o custo do teu produto, né, vendido, o teu CMV, não sei. Qual é a margem que tu tem? Acho que é tanto. Qual é o prazo que tu vende as tuas coisas? Depende. Depende o quê? Depende qual produto. Mas como qual produto? Mas eu preciso de um médio, né, para entender teu caixa, tudo. E tu não tem essa informação. Eu não estou falando de empresas que faturam 5 mil. Estou falando de empresas, às vezes, que faturam 300 mil no mês, que tem uma movimentação forte e não sabem o seu ciclo operacional. E aí é ali onde que a gente tem uma dificuldade grande de dizer assim, ó, meu jovem, vamos dar uma olhadinha aqui, para aqui comigo, porque isso é importante para te saber onde tu está indo. Exatamente, onde tu está, para onde tu vai. Senão qualquer caminho serve, né? Exato. Então, a gente não tem isso pronto nas empresas hoje. É muito difícil tu pegar uma empresa estruturada. E essa empresa que ela está estruturada, ela está muito preparada. E aí ela tem uma perspectiva muito melhor. E o mercado trabalha com perspectiva. Se tu está bem, não é uma enchente
que vai te fazer ter problemas no primeiro mês. Se tu teve problema no primeiro mês, tu tem algum furo. Se tu depende exclusivamente da venda deste mês, tu tem algum furo. Tu pode sim arrumar e tudo mais. É grave, é impactante, Mas olha para dentro, Gente, para finalizar, né, papo muito bom, a gente se alongou aqui, agradeço imensamente a presença de vocês, o convite, né, da SIC aqui de Farroupilha, do nosso comitê financeiro, agradeço a participação, então para você, né, curta esse vídeo no canal aqui do YouTube da SIC Farroupilha e compartilhe com seus amigos, é importante pra gente também, e dê sempre sugestões para os próximos episódios, é importante para a gente saber então o que os nossos empresários, nossos associados querem para os próximos assuntos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite.